Olá, boa tarde. Tarde em família. De vez em quando estamos aqui, assim com uma função mais elaborada, falo para os ouvintes da rádio, numa função mais descontraída para os ouvintes da televisão, porque este é um programa que é transmitido na rádio, na internet e também nas redes sociais. É o Tarde em Família, habitualmente, à quarta-feira, depois das 2h30, a fazer-lhe companhia neste espaço que é informal, onde falamos de vários assuntos. E hoje o assunto é sério. Estamos a aproximar-nos do debate no plenário da Assembleia da República, que vai tratar da questão da identidade de género nas escolas. Já tinha ouvido, não foi? Bem me parecia. Será abordada esta petição. Não queremos que as crianças e jovens sejam obrigadas a partilhar os WCs e os balneários com pessoas fisicamente do sexo oposto. Já falámos do assunto e hoje queremos retomar também, porque temos aqui em estúdio a autora da petição para falar connosco. Se calhar já ouviu falar de Teresa Amial. Seja bem-vinda ao nosso estúdio, Teresa. Boa tarde. Muito obrigada, eu é que agradeço este convite, é sempre uma alegria vir à Canção Nova e agradeço o trabalho fantástico que vocês fazem. Estamos aí a tratar deste tema que é difícil. Para já, quem é a Teresa Amial? Eu faço de conta que não sei, vou assumir o ouvinte lá de casa, alguns. Quem é a Teresa Amial? É uma senhora que para já que escreve bem, uma doutora que escreve bem. Muito obrigada. Bom, eu antes de mais, chamo-me Teresa Amial e sou casada, mãe, avó, tudo isso para mim é o que é mesmo mais importante. E sou acima de tudo católica e por isso dedico a minha vida já há muitos anos, depois de uma grande conversão que Deus me deu essa graça, e portanto sou escritora de livros infantis e juvenis, a maior parte, não todos, mas a maior parte de evangelização. E faço parte da direção de uma IPSS que tem uma valências de creche e de jardim de infância, também já há muitos anos, e portanto, enfim, toda esta questão de que vamos falar agora tem muito a ver com a educação das nossas crianças e a verdade é que as crianças são uma das grandes prioridades para mim. Normalmente alguns escritores ou escritoras têm outro trabalho, outra atividade profissional e depois é que são escritores. A Teresa é a escritora. Eu considero-me escritora a tempo inteiro, sendo que a creche também me dá muito trabalho. Sim, pois uma IPSS. Qual é a IPSS que não dá um envolvimento grande para quem quer fazer coisas bonitas? A Teresa já esteve na Canção Nova, no programa Manhã Viva da TV. Temos aqui a alegria de receber. Para aqueles que não assistiram ao programa, já ficamos com uma imagem de quem é a Teresa Amial. Ela está no YouTube com o título Contar a História de Fátima aos Mais Pequenos. Teresa Amial, Contar a História de Fátima aos Mais Pequenos. Quem tem aí acesso ao YouTube, vá lá ver se faz favor. Como falámos no início, a Teresa é a autora desta petição. Não queremos que as crianças e jovens sejam obrigadas a partilhar os WCs e balneários com pessoas fisicamente do sexo oposto. Teresa, para uma petição é um título muito grande, não é? Às vezes são uma coisa assim, trás, mas não, a Teresa deixa-me cá explicar tudo para quem assina saber o que é que está a assinar. Precisamente, eu penso que já aquilo que se estava a passar era tão grave, mas que ao falarmos de ideologia de género, de coisas assim que são... que passam um bocadinho ao lado das pessoas. E daí eu ter decidido fazer este título absolutamente ridículo, digamos assim, mas porque eu pensei, a coisa mais importante é, eu tenho a certeza absoluta de que a maioria das pessoas não concorda com o que está a ser feito e que concorda com a minha visão sobre isto. O problema é conseguir que leiam sequer a petição e que percebam do que é que se está a passar. Então eu comecei por fazer isto porque eu pensei, a maior parte das pessoas vai dizer, o que é que se passa? E vai ler. E ao ler, a verdade é que foi fantástico, porque qualquer petição com 7.000 assinaturas já é obrigatoriamente discutida em plenário na Assembleia da República. Mas a verdade é que é raro, a enorme maioria das petições não chegam aí. Esta petição conseguiu 18.000 assinaturas nos primeiros 5 dias e hoje em dia está com quase 60.000 e, na verdade, eu penso que teria muito mais e só não tem porque, entretanto, a lei, começou a dar tantos resultados que muitas pessoas e eu própria deixei de divulgar porque achámos que já não valia a pena. Talvez tenha feito mal, talvez fosse bom irmos mesmo até ao fim a ver até quantas teríamos. Mas é uma petição com este número de assinaturas que demonstra o peso e a importância de que as pessoas estão a dar a esta petição e este assunto em particular.
Precisamente, o que eu acho é que a lei que foi feita, que muitas pessoas não se aperceberam verdadeiramente do que é que ia entrar-lhes pela casa adentro, porque isto ia entrar não era só na vida das escolas, na vida dos professores, era acima de tudo o que ia entrar na vida das crianças e, portanto, das famílias. E era uma lei e depois um guia que foi feito com base nessa lei para que fosse dadas as normas às escolas para a aplicação da lei no concreto. Era uma lei completamente imbuída de toda a ideologia de género, para ser aplicada em todos os anos, ou seja, desde os 3 anos de idade até ao 12º ano, e com normas absolutamente extraordinárias, como por exemplo esta, de que uma criança de 6 anos, eu já nem estou a falar dos adolescentes de 15 que ainda não podem votar, eu estou a falar das crianças de 6 que ainda não têm sequer a capacidade para decidir, por exemplo, a que horas vão para a cama. Nesta lei, a partir dos 6 anos, as crianças podem, neste momento está a ser aplicado, podem decidir a que género pertencem. Portanto, uma menina que adora jogar à bola, se a convencerem que na verdade não é uma menina, que é um rapaz que nasceu no corpo errado, pode dizer na escola que se chama, que quer que lhe tratem por pronome masculino, com o nome de rapaz, que mudem todos os papéis, toda a documentação, os testes, etc., os nomes também, e algumas coisas ainda mais graves, pode decidir, e obviamente que depois há muitas coisas que a gravidade seria muito maior já na adolescência, decidir qual a casa de banho e os balneários que queria usar. Portanto, uma pessoa com um corpo de homem podia dizer, mas eu sinto-me mulher e, portanto, quero ir tomar banho com as raparigas. Havia pessoas que diziam, não, mas então tinha que haver, vários balneários diferentes para ninguém se sentir mal. Eu dizia, bom, isso para já, primeira coisa, não existe. Não há tantos balneários, não há dinheiro para fazer tantos balneários, mas mais ainda, isso iria contra o espírito da lei. Porque se o espírito da lei era que as pessoas não fossem minimamente, como dizer... agora discriminadas, era mesmo isso que eu queria dizer. Se não podem ser discriminadas, então eu posso dizer, eu estou-me a sentir discriminado porque sou um rapaz de 15 anos, mas que me sinto rapariga, mas não me deixam ir tomar banho com as minhas colegas do mesmo sexo que eu. E, portanto, isso já tem estado a dar imensos problemas em vários países. E, infelizmente, em Portugal, vamos quase sempre atrasados e temos muita dificuldade em aprender com a experiência dos outros. Às vezes mal atrasados. Precisamente. Quando fazemos tarde e sem ter aprendido com as experiências dos outros, porque neste momento é também muito importante que se saiba que a maior parte dos países que já pôs este género de regras na aplicação prática, não só esta transição social que se faz na escola, etc., mas depois também com a transição física, que é o passo seguinte e para o qual as crianças são imediatamente encaminhadas, que é os bloqueadores de puberdade, portanto, para não chegarem à puberdade e começam a tomar as hormonas do sexo oposto, e os bloqueadores de puberdade, depois as hormonas de sexo oposto e depois as terríveis operações e cirurgias que são irreversíveis e que depois muita gente, e já existem muitos casos de crianças e jovens que descobrem mais tarde que afinal estavam mal no seu próprio corpo por outras razões completamente diferentes. Há uma grande percentagem de jovens que se imaginam trans e que de facto estão nos espectros do autismo, por exemplo, que estão com depressão e que normalmente acabam mais tarde por se identificar com o seu próprio sexo biológico e têm que ser ajudadas do ponto de vista de saúde mental, de psicologia, etc., coisa que neste momento a lei nem sequer permitia. Portanto, uma criança que dissesse uma coisa destas era imediatamente aceito o seu próprio autodiagnóstico sem qualquer tipo de diagnóstico de psicólogo ou psiquiatra, o que é também uma coisa absolutamente de perder a cabeça. Alguns ouvintes ou telespectadores lá em casa estão a pensar assim, mas eu não me lembro da aprovação desta lei.
O facto de se chamar coisas novas, denominações novas, às coisas também contribui para isso, para às vezes ter passado assim um bocadinho ao lado do comum do cidadão? Sim, claro. Uma das coisas que se usa muito é certos eufemismos, uma linguagem que até parece à partida aceitável para toda a gente. Quer dizer, quando se fala de ser contra a discriminação, contra é em princípio uma lei para proteger os direitos das crianças, que na prática depois vemos que quando se vai ver ponto por ponto o que é que se está a dizer para fazer, é, na verdade, em vez de proteger, é prejudicar enormemente. E foi essa a principal razão que me levou a fazer a petição. Eu pensei, isto é um assunto demasiado grave para que possa estar a passar tão de fininho que ninguém fala do assunto e que está a passar ao lado da maioria da sociedade, que tem a obrigação e tem o direito e o dever de fazer alguma coisa. Tem o direito, primeiro, à informação, e depois tem o dever de fazer algo que cada um pensará o que pensar. Eu penso de uma maneira, 60 mil peticionários mais ou menos, pelo menos também, mas outras pessoas podem pensar de outra, mas com base em informação correta, e isso é que não havia. Dia 28, sexta-feira, não é? Precisamente. Dia 28, o assunto entra em debate no plenário da Assembleia da República, e isto significa o quê? O que é que pode surgir daí? Ou é um debate de ideias que vai ser assim aguerrido? Eu penso que vai ser aguerrido, até porque neste momento, em relação a este assunto, a Assembleia está completamente dividida. Portanto, por um lado está o PS, que foi quem fez esta lei, e todos os outros partidos de esquerda, que também apresentaram projetos e que, portanto, estão todos de acordo com a lei da identidade de género. E depois, por outro lado, o PSD, o CDS e o Chega vão apresentar três propostas de resolução em que, porque isso é uma das coisas boas, é que a partir do momento em que algum assunto vai a plenário, aí é o momento certo para que os partidos considerem se querem ou não fazer alguma alteração àquilo que está a ser discutido. Graças a Deus, 3 partidos, e neste momento que têm uma maioria na Assembleia, portanto a nossa expectativa é muito positiva, todos vão apresentar propostas de resolução. O PSD e o CDS para que se retire este guia que está a servir ainda de guia na escola, sem qualquer sentido, penso eu, como eu estava a dizer, penso que até legalmente é muito estranho que se esteja a pôr em prática algo que no fundo serve para concretizar uma lei que foi votada, portanto à partida não compreendo sequer que seja possível. O Chega também fala, sei que diretamente, sobre o problema dos balneários e das casas de banho, mas enfim, tenho boas expectativas de que realmente as coisas mudem para melhor. Este direito a ser nas escolas, que é um guia que vai estar em debate e que se pretende que seja retirado, Teresa, há várias inconsistências neste guia. Por exemplo? Sim, eu penso que, para já, a maior inconsistência é precisamente esta questão legal de ser um guia que se baseia numa lei inexistente, podemos nós dizer. Em segundo lugar, é um guia que tem portanto, o guia tem outras coisas que não têm a ver diretamente com a parte da sexualidade e da identidade de género, e algumas até perfeitamente positivas, contra o bullying, etc, etc. O problema, a maior inconsistência, é que é um guia que é feito com base em informação científica completamente errada, ultrapassada. Portanto, eu até quero acreditar, posso às vezes ser ingênuo, mas eu quero acreditar que o legislador, quando fez esta lei e depois a concretizou num guia, pensava estar a fazer bem às crianças e aos jovens, e que quando fala de inclusão, que estava mesmo a achar que ia ajudar à inclusão. Na prática, não estava a fazer nada disso, porque toda a parte científica em que se baseava já está completamente ultrapassada. Portanto, já há vários anos, infelizmente, que como eu diria, que o percurso que estava a ser mais utilizado na problemática da identidade de género, e antes de mais eu também acho que é muito importante, vou já agora fazer isto,
Uma das coisas mais graves é que tem havido uma grande confusão, e eu penso que esta confusão é feita de forma errónea, mas deliberada, entre a homossexualidade, por exemplo, e identidade de género. Ora, a homossexualidade é uma questão de orientação sexual, não é uma questão de identidade de género. A orientação sexual é, por exemplo, um homem que se sente homem, que é um homem, mas que se sente atraído por outro homem. Neste caso, a identidade é um homem que diz, não, eu sinto-me mulher. E no caso de toda esta ideologia de género, diz que o que conta não é a biologia, não é a realidade, não é a verdade, é aquilo que cada um sente. E, portanto, teoricamente, para se ser inclusivo, e é isto mesmo que o próprio guia propõe, digamos assim, é imediatamente a tal coisa de tratar a pessoa não com aquilo que ela é, mas com aquilo que ela sente. E uma das coisas é que temos visto as portas que isso abriu, porque se inicialmente começou só por esta alteração dos homens que se sentem mulheres e das mulheres que se sentem homens, neste momento existe mesmo, parecia absurdo e era uma questão de risota, mas já não é, de pessoas que se dizem gato, mas que querem ser tratadas como gato, de comunidades inteiras que se dizem cão e que andam a passear com focinheiras dentro dos jardins e parques públicos, principalmente nos Estados Unidos, isto já acontece muito. Porquê? Porque se abriu uma porta a algo que ontologicamente é muito mais grave do que as pessoas pensam. Isto não tem a ver... A disforia de género é uma patologia e é algo que é muito, muito rara, é uma patologia psiquiátrica muito rara, que deve ser sempre feito o diagnóstico por psicólogos e psiquiatras, e que desde sempre, mas que eu me lembro há pelo menos 40 anos, que quando há de facto uma verdadeira disforia de género, o Estado sempre pagou, por exemplo, as cirurgias da alteração. Só que são uma coisa muito rara. Neste momento o que se passa é que já não são anos de acompanhamento psiquiátrico para se perceber se uma pessoa tem esta rara patologia, passou a ser qualquer criança ou qualquer jovem, eventualmente porque convencido pelos amigos, convencido pelas redes sociais, que têm tido um grande impacto em tudo isto, e passa a ser isso que é feito como diagnóstico. Está a dar resultados gravíssimos. Ora, neste caso, quando eu agora peço desculpa porque falo de... as coisas vêm à cabeça porque é um bocadinho como as cerejas, estas conversas. Quando me perguntou o que é que se passava com este guia, uma das maiores inconsistências é que este guia se baseia num objetivo que é proteger os jovens, pensando que a melhor maneira de os proteger é precisamente fazer uma transição de género, primeiro social, e depois, obviamente, com a continuação para a transição física de género. Isso foi aplicado durante vários anos, e hoje em dia sabe-se que teve resultados terríveis, que no fundo que não tem bases científicas, que era inclusivamente muito pouco ético, porque está-se, por exemplo, a fazer com que jovens e crianças que não têm ainda maturidade suficiente, até inclusivamente física, porque o seu cérebro ainda não está em plena maturidade, estarem a tomar decisões, muitas delas irreversíveis, que as vão, por exemplo, na sua grande maioria, tornar estéreis numa idade em que elas não se preocupam nada, não têm a menor noção do que é que a esterilidade representará um dia na sua vida de adulto, e portanto havia uma grave experimentação, digamos que, enfim, nem é científica, é pseudocientífica. E era sobre isso que esta lei e este guia estavam feitos. Nós agora pedimos que haja informação séria e atualizada, porque já existe, de todos estes países que já passaram por isto e que infelizmente já estão a sofrer muito, com muitos casos muito graves. Nos tempos atuais parece-lhe que falta um equilíbrio entre aquilo que os pais podem ensinar em casa e aquilo que a escola pode ensinar-se no meio escolar? Quer dizer, aquilo que me parece é que por vezes está a querer que os pais
sejam professores e que os professores façam o papel de pais. A escola deveria, acima de tudo, passar o conhecimento académico, mas nós compreendemos que há muito mais do que isso e, aliás, um bom professor nunca é só alguém que passa conhecimento académico. É muito importante para a estruturação da vida social das crianças, por exemplo, e muitas outras coisas. Não vale a pena entrar agora por aí. Mas, por exemplo, em relação a este tipo de assuntos, está na nossa própria Constituição, por exemplo, o direito da liberdade dos pais de educarem os seus filhos segundo as suas próprias convicções, segundo a sua própria religião. A verdade é que, a nível de tudo o que envolve a sexualidade e a afetividade é muito mais do que a parte física, e é muito importante que as pessoas percebam que há muitos anos já que tudo o que tem a ver com o aparelho reprodutor, a forma como funciona, etc., tudo isso já está dentro dos programas escolares de biologia, de ciência, etc. Portanto, aqui, quando falamos, por exemplo, de educação sexual, não se está a falar disso, está-se a falar de muitíssimo mais do que isso. E aí já se entra muito por aquilo que me parece que tem a ver com a liberdade dos pais, que deveriam sempre poder educar os seus filhos e não sentir que há como que um conflito entre valores, porque para os miúdos, e eu penso que quanto mais jovens, mais grave é, quando eles sentem que têm duas autoridades. Há duas autoridades e as duas autoridades enfrentam-se uma contra a outra. E isso dá-lhes uma enorme instabilidade e não é isso que se quer. Portanto, eu acho que realmente eu aconselhava, por exemplo, os pais que não estiverem de acordo, por exemplo, com a educação sexual, podem escrever, existe na plataforma Renovar, por exemplo, uma carta, um formulário, para que as pessoas, se quiserem, possam apresentar e pedir aos professores. É claro que depois tudo isto depende muito do tipo de escola, da relação que os pais conseguem ter com o diretor de turma, etc. Mas para pedir, olha, eu, quando forem falar destes assuntos, eu quero saber o que é que vai ser o conteúdo. Ou eu prefiro saber, até para decidir, se for preciso, que o meu filho vai faltar a essa aula, é uma responsabilidade minha. As pessoas também podem fazer mais, às vezes, do que pensam. Uhum. E a Teresa, quando entrou com esta petição, enfim, se calhar é um dever de todos nós, mas a Teresa agarrou com as mãos esta petição. É por aqui este caminho, esta estrada, preocupar-nos mais com as coisas da nossa sociedade, em particular dos nossos filhos? Sim, bom, eu acho que cada pessoa tem o seu feitio e há pessoas que são mais proativas ou interventivas do que outras, mas parece-me que nós, principalmente, e aqui assim assumo perfeitamente como cristã, muitas vezes sentimos que estamos num mundo hostil para aquilo que são os nossos valores, e então às vezes podemos encolher-nos no nosso canto e dizer: isto não é comigo, em minha casa não entra, em minha casa mando eu e o resto pronto. Ora, a nossa obrigação, eu acho que como cidadãos, mas também e especialmente como cristãos, é realmente ajudar a construir o reino de Deus. E portanto, se nós sentimos que há algo que está errado, por exemplo, para os nossos filhos ou para os nossos netos, temos que pensar que há muitas outras crianças cujos pais, por exemplo, não têm ou não sabem ou simplesmente ou não têm capacidade de intervenção, e então que nós temos e podemos fazer alguma coisa. Eu acho que esta petição teve à partida algo de muito positivo, para além de, felizmente, estar a dar tantos resultados práticos mesmo a nível de político, etc., mas que foi provar às pessoas que podemos fazer qualquer coisa, que quando assinamos estas petições que passam, etc., há muita gente que pensa: isto nem vale a pena, isto não serve para nada. Eu dizer, não, por vezes não servirá, mas isso não nos pode fazer baixar os braços. Temos que tentar outra vez, e como se vê, às vezes resulta. Agitar as águas. Teve recepções curiosas pelo sim de assinar, pelo não de assinar, ou foi pacífico, ou teve pessoas com atitudes curiosas? Não, tive um bocadinho de tudo, devo dizer. Houve pessoas houve muita gente, a maior parte foi de facto de apoio, de pessoas que me agradeceram porque nem sabiam, pessoas, portanto houve muito apoio e por isso mesmo houve tantas assinaturas, mas é claro que principalmente, obviamente eu quando fiz esta petição, eu fiz
sem nenhum. Eu não quis mesmo que houvesse algum apoio institucional, ou seja, pareceu-me, pensei, isto é um problema tão transversal, isto toca a vida de todas as famílias, isto toca a vida de todas as crianças. Não tem que ter cores partidárias. Precisamente, não tem que ter cores partidárias, e então, e eu não quis sequer convidar pessoas. Normalmente há sempre um grupo de mandatários, pessoas conhecidas, pessoas que dão a cara e que chamam mais a atenção, por exemplo, no caso de uma petição, mas eu pensei, normalmente essas pessoas, elas próprias estão conotadas com algum partido. Então pensei, eu vou fazer isto de uma forma completamente anónima, digamos assim. E, portanto, quando foi lançado, foi através do meu Facebook de Teresa Amial, de tudo, dos meus e-mails, e, portanto, foi-me, obviamente, uma surpresa realmente ter tanta resposta. Agora, evidentemente, também tive algumas muito duras, muito insultuosas mesmo. O que eu tento sempre é que qualquer pessoa que tenha uma reação em todas estas coisas, para mim, são lutas em que não se pode vencer, tem que se convencer. E, portanto, ou seja, só vencemos quando convencemos. E, portanto, mesmo as pessoas que às vezes foram mais agressivas comigo, eu tentei responder, explicar o porquê, tentei ouvir as suas razões, e depois isso às vezes nem sempre resulta, mas de outras vezes houve muitas pessoas que ficaram pelo menos a pensar melhor sobre o assunto. Houve aqui também algumas tentativas de justificar esta escolha de género com a violência sexual, que não tem nada a ver. Não, claro que não. Não tem mesmo nada a ver. Eu acho que, às vezes, quando falam disso, é que há vários casos de jovens ou crianças que sofreram abuso sexual, e isto é diferente. Há crianças e jovens que sofreram abusos sexuais e que ficaram com um tal trauma em relação à sexualidade em geral, que veem como uma proteção o não aceitar o seu próprio corpo. Ou seja, são pessoas que precisam imenso de apoio psicológico para conseguir voltar a aceitar-se a si próprias, a ultrapassar esse trauma, e então muitas vezes o imaginarem-se trans, muitas vezes sem o ser, é uma fuga interior. Como, aliás, eu penso, e eu não sou psicóloga, sou mãe de psicólogo, o meu João Maria Amial, que é o que escreve aquelas músicas dos meus livros, é psicólogo, e eu não posso estar a entrar pela sua área. No entanto, aquilo que eu sei é que há um grande número, cerca de 40% dos casos de pessoas que pensam ser transexuais, cerca de 40% estão dentro do espectro do autismo. Ora, todos sabemos, o autismo é uma coisa muito, muito complicada. É algo em que a própria criança se sente muito mal consigo própria, dentro do seu próprio corpo, até a nível da sensibilidade, etc, etc, da sensibilidade, da luz, de todas essas coisas. E então, muitas vezes aquilo que está a acontecer é que esta fuga, lá está, é outra forma, mas esta fuga para imaginar, se eu fizer a transição, se eu passar a ser rapaz ou passar a ser rapariga, se eu fizer esta operação que me vai mudar o meu corpo, vou-me sentir melhor comigo próprio. Na prática não é isso que acontece, muitas vezes, a não ser quando há um verdadeiro trans, como eu disse, existe, e também e são obviamente pessoas que sofrem muitíssimo, a disforia de género é uma condição terrível, e que eu também me custa que às vezes, sem querer, as pessoas, por causa de saberem que os ativistas da ideologia de género estão a puxar imenso para um lado, então quase que por reação há quase uma tendência para dizer, mas isto não existe. Não, isto pode existir, é raro, e quando tem que ser tratado muito cuidadosamente, é uma questão muito sensível e, portanto, deve ser tratada por psicólogo, por psiquiatra, se for necessário fazer todas as alterações que forem precisas para que a pessoa se sinta melhor consigo própria. O problema é que neste momento já existem em muitos países inúmeros casos de pessoas que, depois de já terem feito toda essa transição, descobrem que afinal, raparigas, por exemplo, que pensam,
descobrem se afinal eu sou lésbica, ou seja, eu afinal sou uma mulher e a minha única dificuldade é que eu estava confusa em relação à minha orientação sexual. E por causa disso, entretanto, quando me apercebi disso, porque já sou mais adulta, porque já trabalhei mais todo este assunto, já estou uma pessoa, já tomei hormonas, já amputei os seios e, portanto, isto é uma barbaridade. Não podemos deixar as nossas crianças passarem por isto. Portanto, às vezes, talvez algumas achem que nós estamos a intrometer-nos demais. Eu acho que é a nossa obrigação protegê-las, às vezes, de si próprias. Passamos já das sequelas psicológicas para as sequelas físicas e essas não têm a solução, não é? Precisamente. A verdade é que muitas destas sequelas físicas já não têm maneira de voltar atrás, ou seja, depende do grau até o que é que já se fez, não é? Mas o problema, por exemplo, da infertilidade muitas vezes é completamente irreversível, e se a pessoa, por exemplo, já não tem determinados órgãos, ficou mesmo sem eles, por isso, mesmo que depois tente voltar atrás, e há muitos, eu aconselho imenso, aliás, eu tenho falado bastante disso, porque já existem muitos testemunhos pessoais, ou seja, como já passaram alguns anos, principalmente em países como os Estados Unidos, a Inglaterra, os países nórdicos, que avançaram logo numa correria para fazer isto. Agora já temos muitos jovens que neste momento estão nos seus 20 anos, por exemplo, por volta dessas idades, que já vêm dar o seu testemunho pessoal de até que ponto tudo isto lhes destruiu completamente a vida. E, portanto, com não só essa parte psicológica de que estão muitas vezes agora em recuperação, em tratamento, etc., mas principalmente ao perceberem, eu agora que me apaixonei e que quero casar, sei que já nunca poderei ter filhos. Ou, ao contrário, eu agora neste momento que me sinto uma rapariga, mas já terei para sempre uma voz extremamente grave e a parte toda dos pelos, da barba, etc., que já olham para mim na rua e pensam que eu sou um rapaz. Portanto, na verdade, há de repente um enorme sofrimento, simplesmente aí já não há nada a fazer. E, portanto, tudo isto deve ser atrasado, digamos assim. Conversa boa esta tarde. O Papa Francisco faz agora um ano, dia 1 de março do ano passado, num encontro que foi promovido no Centro de Pesquisa e Antropologia das Vocações, afirmou: pedi estudos sobre esta feia ideologia do nosso tempo, que elimina as diferenças e torna tudo igual. Eliminar as diferenças é eliminar a humanidade. O homem e a mulher, pelo contrário, estão numa tensão fecunda. Em primeiro lugar, para nós é importante saber que a Igreja está a trabalhar no assunto, mas esta afirmação de eliminar as diferenças precisa de despertar as nossas consciências e a nossa ação. Teresa, naturalmente, se revê aqui nestas afirmações do Papa. Sim, totalmente. Totalmente. Eu penso que, aliás, é muito reconfortante para todos nós, católicos, e principalmente as pessoas que se tentam dedicar mais a estas temáticas. Portanto, eu diria não só o problema da ideologia de género, mas a defesa da vida, a defesa da família, etc. Sentir este respaldo da nossa Igreja e do nosso Papa, saber que se debruçam, porque que não tentam fugir destas questões difíceis e que são que estão a quebrar, que são, como é que se diz hoje em dia muito, as questões fraturantes, que não fogem, que tentam estudá-las, ouvir o outro, sempre com um espírito de compaixão e de compreensão, mas ao mesmo tempo também com um espírito de verdade. Como eu estava a dizer há pouco, parece-me que uma das coisas mais graves da ideologia de género é que, enquanto aquilo que é a realidade e aquilo que a Igreja diz que é esta antropologia do homem e a mulher criados por Deus com igual dignidade, mas complementares, portanto diferentes e complementares, e em que há uma valorização precisamente da diferença, aqui há o contrário, que é algo que se vira completamente contra aquilo que é a realidade biológica. Portanto, eu às vezes até penso, é engraçado, porque no fundo somos nós que estamos pela família ecológica. A ecologia também, não é só para os animais, é também para nós, que somos também animais espirituais, mas que, na verdade, isto é o que tira o tapete básico de tudo aquilo que é
a nossa civilização, que é uma civilização baseada no que é racional, no que é verdade, no que é de que existe algo sobre o qual se pode estudar e trabalhar, a ideologia de género põe tudo isso em causa. Eu penso que enquanto nem toda a gente está disponível ou interessada para estudar mais, digamos, estas questões de uma maneira mais teórica, ou ir descobrir os fundamentos, etc, etc. E não é obrigatório. Aquilo que eu acho que é mais importante, principalmente quando nós queremos transmitir os valores dentro da nossa própria família ou dentro dos ambientes nos quais trabalhamos, nos movemos, entre os nossos amigos, é, primeiro, tentarmos ter as ideias claras, e é muito bom que a nossa Igreja nos ajude a ter essas ideias muito claras. E segundo, tentar transmitir as coisas de uma maneira que seja acessível. Eu penso que isso é um dos meus grandes objetivos, por exemplo, e foi talvez a razão porque eu me dediquei mais a escrever para crianças e jovens até do que para adultos, apesar de ter projetos também nessa área, mas foi precisamente por me preocupar com o tipo de linguagem, o haver uma linguagem que seja acessível, que seja agradável, que seja entusiasmante até quando se fala de crianças, mas que tenha uma absoluta verdade por base. Ou seja, eu, por exemplo, nos meus livros para crianças, até os das crianças mais pequeninas, eu, por exemplo, escrevi um livro que é A Avó Conta a Bíblia, e é um livro que é para crianças, eu diria, dos 3 aos 8 anos, e é uma vida de Jesus em que cada capítulo tem que ser muito pequenino, tem que se ler em 5 minutos. As crianças têm uma capacidade de concentração, etc., muito mais pequena. Portanto, os capítulos têm que ser muito pequeninos e, portanto, eu escrevia e depois ia cortando, para ir ao mais central, ao que é mais importante. Mas para cada uma daquelas coisas que parece tão simples, eu tinha estudado o catecismo da Igreja Católica, os Evangelhos, etc, etc. Portanto, esta área da comunicação eu acho que é muito importante. E nesse aspecto, por exemplo, acho que é onde as famílias têm o seu uma grande vocação desta transmissão da fé, que não é só a transmissão da fé como algo só espiritual, que as pessoas veem de uma maneira um bocadinho teórica. Pelo menos nós católicos temos sempre muito claro que a fé sem obras não vale nada. Portanto, a fé é a nossa relação com Deus, mas é também a forma como nós, na vida, no mundo, aplicamos essa fé e, portanto, a pomos ao serviço dos outros e pomos ao serviço da construção do reino de Deus. E nesse aspecto, por exemplo, tenho os meus livros de orações para crianças que são muito pequeninas, por exemplo, não lhes vou falar de defesa da vida, não lhes vou falar de temas destes, como é óbvio. Mas se eu falo de a oração de uma mãe que está à espera de bebê, estou a falar de defesa da vida. Se eu falo de uma oração pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelos primos, ao falar da família alargada, estou-lhes a inculcar. Portanto, ao pôr as crianças a falarem com Deus sobre aquilo que é tão importante depois na vida do dia-a-dia, o que nós podemos fazer é ajudar realmente as pessoas a ligarem fé e vida. Não há nada mais grave e pior contra-testemunho do que estar a fé num lado e depois a vida no outro. A Teresa Amial tem a noção de que assumiu o papel naquelas reuniões de pais onde estão 30 pais para falar de diversos assuntos e todos estão à espera daquela mãe mais rebiteza, perdoa-se a expressão, é ela que vai falar, ela fala por nós. Assumiu esse papel, vou falar aqui por esta gente toda. Bom, eu acho que na verdade eu nunca pensei sequer fazer isto, e às vezes as pessoas dizem, quando eu digo que sou tímida, as pessoas dizem, o quê? Tu és tímida? Mas a verdade é mesmo verdade, eu sou super tímida e sei lá, por exemplo, não sou nada uma pessoa para ir a festas, sinto-me muito pouco à vontade em situações sociais. Mas quando estou a fazer algo que
que é para Deus, porque eu acho que realmente aquilo que me motiva é o amor de Deus e dar a conhecer o seu amor e ajudar, tentar eu própria, com todas as minhas falhas enormes, mas tentar eu própria e ajudar as pessoas à volta também a fazerem uma vida que seja realmente pelo caminho de seguir Jesus. E nessas alturas, de repente, deixo de ser tímida. Teresa Amial, agora um minutinho para a escritora, o último livro da Teresa Amial. Bom, eu neste momento nem sei bem qual é que foi o último livro, porque já não me lembro bem se foi A Avó Conta a Bíblia ou se foi um outro livro que não é de caráter religioso, mas que também se baseia, que se chama O Foguetão dos Sentidos. Que é como eu já expliquei, é portanto uma vida de Jesus não propriamente contada, mas explicada. A minha ideia foi, porque muitas pessoas me diziam: é que as crianças fazem perguntas que me põem em mim de cabeça em água e que eu não sei explicar. As crianças são muitas vezes brilhantes e põem o dedo na ferida, não é? Portanto, aquelas perguntas tipo: mas se Deus Pai é tão bom e tão poderoso, como é que ele deixou o filho morrer e sofrer tanto? Quer dizer, portanto, o que é a Eucaristia? Portanto, coisas assim às vezes complicadas. E então esse livro tem duas partes, ou seja, tem uma avó com netos pequenos agora, atuais, e então tem toda uma parte que é divertida, os fins de semana que vão para a casa da avó, os fins de semana que vão para uma quinta, e que têm conversas com a avó, que conta a Bíblia e em que eles vão fazendo estas perguntas todas. E, portanto, tem um outro tempo em que é o tempo que se passa a avó, que vai contando a vida de Jesus e depois vai respondendo a muitas destas questões. E eu acho que o livro ficou realmente muito giro. Eu devo dizer que foi um ano, para quem o vir e parecer que é aquela coisinha, na verdade foi um ano completamente mergulhada nos evangelhos e no catecismo. E, portanto, foi um trabalho maravilhoso que eu adorei fazer. E qual é o próximo projeto que está no computador, que está na sua cabeça, que está na secretária ou que está na mesinha ao lado do sofá? Ora bem, eu escrevo no nosso Santuário Lar, onde eu sou militante de Schoenstatt, do movimento de Schoenstatt, e temos o Santuário Lar e é em frente a Nossa Senhora sempre a quem eu dedico todos os meus trabalhos que eu escrevo. E então, agora o que eu tenho à minha frente são coisas por acaso mais viradas para adultos, porque fiz há algum tempo o chamado um curso de oração, apesar de que eu não gosto da palavra curso, porque eu digo sempre que não se aprende a rezar de forma teórica, aprende-se a rezar rezando, não é? Como diz-se sempre que se aprende a andar andando, eu acho que se aprende a rezar rezando. Mas há muitas pessoas que têm alguma dificuldade, às vezes até pessoas que querem organizar momentos de oração para outros, para um grupo, etc, etc. E então eu estou a fazer um livro que penso que será uma coisa muito simples, provavelmente será chamado Ora Agora, e que é uma coisa muito, muito simples, muito fácil e que fala desde a música, o local, a luz e depois a oração propriamente dita. Claro. Teresa Amial, muito obrigado, foi um prazer estar consigo esta tarde. Falámos da petição Não queremos que as crianças e jovens sejam obrigadas a partilhar os WCs e balneários com pessoas fisicamente do sexo oposto. Fique com atenção aos noticiários na sexta-feira na Assembleia da República ou no canal Parlamento. Teresa Amial, muito obrigado. Muito obrigada. Eu é que agradeço muito. É sempre uma honra e um gosto estar aqui. Nós voltamos já na segunda parte para o terço da Divina Misericórdia com a Gisele Martins, com o Padre Wellison. Até já.